A cônjuge não executada, coproprietária do imóvel penhorado, tem direito de defesa na ação de execução? Seja muito bem-vindo para mais uma lição jurídica do dia. Hoje é a lição de número 146, de um total de 365. Você que me acompanha aqui nas redes sociais, você sabe que eu tenho esse compromisso de sempre trazer um áudio com um conteúdo aprofundado sobre alguma defesa no processo de execução, com o propósito aqui de obter sucesso nessa defesa. Alguns áudios também trato sobre estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos analisar o processo de execução, onde o executado teve um bem imóvel penhorado. A coproprietária, esposa desse executado, a partir do momento em que tem uma penhora do imóvel, ela também tem direito de defesa no processo de execução? Bom, como nós sabemos, recaindo a penhora sobre bem imóvel, esse cônjuge do executado ou companheiro tem que ser intimado nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil. E essa intimação do cônjuge do executado, ela é justificada para que esse cônjuge não devedor possa defender a sua ameação por meio de embargos de terceiro. Essa exigência prevista pela lei, ela é uma exigência que decorre da penhora realizada sobre um bem imóvel, e ela é dispensada quando o regime de casamento for o da separação convencional absoluta de bens. Nesses termos, portanto, não há necessidade de intimar a cônjuge ou companheira do devedor executado. Bom, se no caso concreto estamos numa situação em que essa intimação ela é obrigatória, a falta da intimação do cônjuge ou do companheiro não devedor gera a nulidade absoluta do ato da penhora, contaminando, por consequência, todos os atos do processo subsequente, inclusive uma eventual avaliação do bem penhorado e até mesmo uma eventual alienação judicial desse bem penhorado. Muito bem. Esse cônjuge não executado ou companheiro, quando ele é intimado da penhora sobre o imóvel realizado no curso da ação de execução, ele se torna parte no processo de execução e pode reagir à execução de duas formas. Ele pode, como eu disse, para desconstituir a penhora integral, se o bem for exclusivo dele, ou ameação, se ele tiver uma copropriedade com o executado, esse cônjuge ou companheiro poderá apresentar o embargos de terceiro. O embargos de terceiro será uma defesa aqui voltada à desconstituição da penhora. Mas, além disso, o cônjuge ou companheiro não executado, que foi intimado da penhora realizada sobre o imóvel, ele também adquire o direito de se contrapor à própria execução, através dos embargos à execução, se essa execução for uma execução autônoma, fundamentada num título executivo extrajudicial, ou esse cônjuge não executado, intimado da penhora, poderá apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, se o título, nesse caso, for um título judicial. Nessas circunstâncias, né, a defesa do cônjuge não executado, ela é uma defesa dupla. O cônjuge ou companheiro não executado poderá se valer dos embargos de terceiro para desconstituir a penhora. Ou ele vai poder se valer da defesa tradicional no curso da ação de execução, embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, nesse caso, para questionar a própria ação de execução, para questionar o próprio título, para fazer a defesa específica da própria execução. E nós temos aqui julgados, né, dos tribunais e do STJ nesse sentido,
o sentido de garantir a esse cônjuge não executado uma dupla proteção quando intimado da penhora realizada sobre o imóvel pertencente em meação ao outro cônjuge ou companheiro, esse o executado, ou pertencendo exclusivamente ao cônjuge não executado. Nessas circunstâncias, portanto, a defesa pode ser pelas duas vias, embargos de terceiro ou embargos à execução. No embargos de terceiro, esse cônjuge não executado terá, claro, que alegar e demonstrar que a dívida contraída pelo seu cônjuge devedor originário ou pelo seu companheiro é uma dívida que não foi revertida em favor da família. E, claro, ele vai fundamentar isso também sob a alegação de que a penhora tem que ser desconstituída, porque o bem penhorado imóvel pertence exclusivamente ao cônjuge ou companheiro não executado, ou ele tem ameação desse bem diante do regime de bens do casamento ou da união estável, e por ter ameação, a ameação dele, do cônjuge não executado ou companheiro não executado, a ameação tem que ser desconstituída da penhora. Aí a defesa será por embargos de terceiro. Muito bem, essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos vemos na próxima. Até lá. Valeu, pessoal.